Vamos falar de Daniel Vorcaro, uma apuração minha com a Jussara Soares. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República foram sondadas por interlocutores do banqueiro Daniel Vorcaro sobre a disposição em eventual acordo de delação premiada. Segundo relatos feitos a mim e a Jussara, a conversa foi preliminar. Teve um objetivo claro: consultar os investigadores do caso do Banco Master, caso o empresário mude de posição, saber se há um interesse das duas forças, já que a Polícia Federal nos bastidores disse que se Daniel Vorcaro não entregar muito mais do que ele sabe, não adianta fazer delação premiada. Hoje, dizem os advogados do banqueiro, ele não pretende fechar um acordo de delação premiada. No entanto, o entorno do empresário estuda essa possibilidade em virtude da prisão preventiva. A Polícia Federal afirma nos bastidores, como eu disse, que não tem intenção de celebrar um acordo somente para reduzir a pena de Vorcaro, caso ele não tenha elementos novos e fortes para entregar, que não estejam nos computadores nem nos celulares deles. Lembrando, tem muito mais material que ainda não foi periciado. No Congresso Nacional, integrantes do Bloco do Centrão têm defendido que Vorcaro volte ao cumprimento de medidas cautelares em regime domiciliar. O argumento é de que os crimes cometidos pelo banqueiro foram realizados antes da sua primeira prisão, não justificando a permanência em regime fechado. A defesa, obviamente ninguém é inocente, se relaciona a um temor de delação premiada do Bloco do Centrão, já que a Polícia Federal começou agora uma investigação sobre o pagamento de propinas do Banco Master para a classe política. A expectativa é de que a próxima fase da Compliance Zero tenha como foco a compra de apoio de Vorcaro no Congresso Nacional, com foco no Bloco do Centrão. Matheus Teixeira. Hoje não, mas quem sabe um dia. Depende do período que Daniel Vorcaro ficar preso. Aí há um interesse de delação premiada. Hoje os advogados dele dizem que não. Mas a partir do momento que você tem amigos, aliados de Daniel Vorcaro fazendo consultas à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, é para avaliar o terreno caso ele mude de ideia. Perfeito, Uribe. E no timing correto também, né? Às vésperas do julgamento que vai tratar da prisão dele, começa a surgir notícias sobre ele ter uma disposição, sim, de fazer delação premiada. O que é isso? A gente apurou, de fato, o Uribe e Jussara, apuração muito boa, porque, de fato, ele fez sinalizações à PGR e à Polícia Federal sobre a possível delação, mas a sinalização às vésperas do julgamento não é à toa. A gente sabe que em Brasília muita gente teme uma delação de Vorcaro, o que ele poderia revelar e, portanto, a ideia da classe política é abafar, é evitar essa delação e aí, às vésperas do julgamento que pode determinar a manutenção da prisão ou a ida para a prisão domiciliar, eles fazem essa sondagem na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, justamente para ali botar uma nuvem em cima desse julgamento. Olha, se mantiver ele preso, a chance de delação aumenta e o clima, o ambiente que já está conflagrado pode piorar. Porque se vier a delação dele, muito provavelmente vai ter mais gente envolvida, a crise vai escalar e vai ser muito difícil de desatar esse nó do ponto de vista institucional. Portanto, a estratégia da defesa foi essa, eles fizeram essas sondagens, mas sim, também como forma de fazer vazar essa informação e jogar isso, justamente essa nuvem nesse julgamento que começa amanhã às 11 da manhã. Se mantiver ele preso, pode vir a delação. Se vier a delação, a crise não acaba nunca. Portanto, Supremo Tribunal Federal, é melhor vocês conseguirem ali uma prisão domiciliar, a chance de delação diminui e a chance de a gente encontrar uma saída para essa crise, consequentemente, também aumenta. Portanto, a estratégia da defesa não está errada, mas sim, é uma estratégia vazar essa informação e fazer essa consulta nos bastidores aos investigadores, justamente às vésperas do julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que pode determinar a manutenção da prisão dele. Até porque, se ele for preso, se ele tiver a decisão de prisão mantida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, fica muito difícil de vislumbrar a data que ele vai sair da prisão. Se ele foi preso preventivamente por André Mendonça ganha o respaldo de seus colegas, ele não deve soltar Vorcaro tão cedo. E a defesa tem consciência disso e quer evitar esse prolongamento da prisão de Daniel Vorcaro, justamente porque, obviamente, o cliente
quer ser posto em liberdade, nem que seja em sua residência, e também para evitar uma crise, a escalada da crise. Portanto, a gente vai ainda acompanhar esses desdobramentos, sempre lembrando também, para concluir, o que diz a lei sobre a delação premiada. O líder da organização criminosa, que no caso está configurado que é supostamente Daniel Vorcaro, não pode ter um alívio total de pena. Não pode a Procuradoria-Geral da República simplesmente decidir não apresentar denúncia contra Daniel Vorcaro. Vai ter que negociar uma redução de pena. Portanto, ele pode fazer a delação e mesmo assim ser condenado a muitos anos de prisão. É um cálculo muito difícil do ponto de vista político sobre as consequências da delação, mas também do ponto de vista jurídico, porque ele faria a delação, mas não conseguiria o perdão da pena, que é geralmente o que os investigados buscam. Uribe, Tainá.